Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, estamos aqui retomando as nossas reflexões dominicais. E agora voltamos ao tempo comum. E o evangelho proposto para esse 12º domingo do tempo comum é Lucas, capítulo 9, versículos 18 a 24. O tema que eu escolhi para a liturgia deste domingo é o seguinte: quem vive para si, destrói sua própria existência. Vou repetir. Quem vive para si, destrói sua própria existência. Após a Quaresma, o tríduo pascal, o tempo pascal e as festas da Ascensão do Senhor, Pentecostes e Santíssima Trindade, a Igreja retoma o tempo comum, iniciado com o batismo de Jesus. No mês de janeiro, este tempo existe não para celebrar algum aspecto particular do mistério de Cristo, mas para celebrá-lo em sua globalidade, especialmente em cada domingo. Durante este tempo, se aprofunda e se assimila o mistério de Cristo que se insere na vida do povo de Deus para torná-la plenamente pascal. O elemento principal e mais forte do tempo comum é o domingo, que surgiu antes mesmo da celebração anual da Páscoa. Era o único elemento celebrativo no decorrer do ano, a grande celebração semanal do mistério pascal de Cristo. É, pois, um tempo marcadamente caracterizado pelo domingo, quer pela teologia, quer pela espiritualidade. Iniciemos então a leitura desse Santo Evangelho e sigamos o comentário de Frei Alberto Maggi. Leiamos a primeira parte do versículo 18 do capítulo 9 de Lucas. Certo dia Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. O início dessa passagem do Evangelho é: certo dia Jesus estava rezando num lugar retirado. Mas, na realidade, Lucas não escreve assim. Trata-se de uma tentativa de harmonizar uma aparente inconsistência que existe nessa passagem. Então, vamos ler o texto no original grego. O que o evangelista nos escreve? Em primeiro lugar, Jesus não é nomeado, o nome dele não aparece. E a expressão certo dia ou um dia está ausente. Na realidade, a passagem começa dizendo que ele estava sozinho orando, não em um lugar solitário, mas Jesus estava orando sozinho. Por que então as traduções que nós temos relatam que ele estava em um lugar solitário? Porque em seguida o evangelista escreve: e os discípulos estavam com ele. Portanto, ele não pode orar sozinho se os discípulos estiverem com ele. Mas, na realidade, o evangelista quer indicar, como já fez em outras ocasiões, que os discípulos acompanham Jesus, mas não o seguem. Então Jesus está na solidão, é isso que o evangelista quer frisar. Está com os discípulos, mas está orando sozinho. Ele está só, ele está solitário. Os discípulos, mesmo estando com ele, não são solidários para com ele. Prossigamos então agora lendo a segunda parte do versículo 18, sempre capítulo 9 de Lucas. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? As multidões às quais Jesus enviara seus discípulos para anunciar a novidade da notícia do reino de Deus é uma espécie de exame que Jesus faz para ver se o efeito da pregação dos discípulos foi bem sucedido. O resultado, no entanto, é decepcionante, é um fracasso. Vejamos, versículo agora 19. Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Por que é mencionado aqui João Batista? João Batista já havia sido assassinado por Herodes, porém acreditava-se que os mártires ressuscitariam prontamente. Elias foi o profeta guerreiro que, pela violência, fez cumprir a lei divina. São todos personagens que se relacionam com o passado. Ninguém dos discípulos entendeu quem é Jesus. Essa novidade que Deus expressa na figura de seu filho. Esse equívoco se deve à confusão que os discípulos têm na cabeça. Acompanham Jesus, mas ainda não compreenderam quem ele é e, sobretudo, qual é a sua missão e destino. Sigamos agora lendo o capítulo 9, versículo 20 de Lucas. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu:
o Cristo de Deus. Como Pedro costuma fazer, ele responde em nome de todos os demais discípulos, porque ele pretende ser o líder, o chefe do grupo. E não é uma boa resposta. Tanto que veremos que Jesus não apenas os repreende, mas o evangelista chega a usar o verbo que é usado para os possuídos, os endemoniados. Por que não é uma boa resposta? O Cristo de Deus, que é o Messias de Deus, com o artigo definido, o Messias de Deus, indica aquele que é esperado pela tradição. Ou seja, o Messias vingador, o Messias libertador, o Messias que teria conquistado poder e expulsado os romanos. Essas são as mesmas expressões que os adversários de Jesus usarão quando ele estiver na cruz, quando disserem: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós, como está lá em Lucas capítulo 23, versículo 39. Ou seja, este homem, assim tão poderoso, como pode acabar na cruz? Que a resposta está errada pode ser visto na reação de Jesus. Leamos agora o versículo 21. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. Jesus literalmente os repreendeu, é o que está no original grego, os repreendeu. E o verbo aqui funciona como era usado para expulsar demônios. Então a resposta de Pedro, atenção, a resposta de Pedro não é apenas incorreta, não apenas não é de Deus, mas é uma resposta demoníaca, porque persegue esses sonhos de poder que se tinha sobre o Messias. Leamos agora o versículo 22. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Nos evangelhos, Jesus fala de si mesmo como Filho de Deus. Filho de Deus é Deus na condição humana. E Filho do Homem é o homem na condição divina. Aqui ele se apresenta como o homem que tem a plenitude da condição divina. Este é o objeto do ódio mortal da instituição religiosa, que pode dominar os homens, subjugá-los enquanto permanecerem na condição infantil. Mas quando o ser humano atingir a plenitude da condição divina, e isso não é uma prerrogativa exclusiva de Jesus, mas uma possibilidade para todos os seus discípulos, será o alarme para a instituição. E Jesus aqui indica o Sinédrio, o mais alto órgão jurídico de Israel, como responsável pela condenação de Jesus. Quem fazia parte do Sinédrio? Os anciãos, que eram senadores, os principais sacerdotes, que seriam os sumos sacerdotes, e os escribas, que eram os teólogos, os grandes entendidos em religião. Eles serão os responsáveis por Jesus ser morto. A instituição, aquela que acreditava ser a representante de Deus, quando Deus se manifesta em Jesus, essa instituição não só não o reconhece, como pede até sua eliminação, sua morte. Prossigamos agora lendo o versículo 23 do capítulo 9 de Lucas. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Então, em seguida, Jesus diz a esses discípulos que ainda não entenderam, como dissemos no início, aqueles que o acompanham, mas que não o seguem. Se alguém quer vir após mim. Ora, Jesus havia convidado esses discípulos a segui-lo. Tem que fazer o quê? Negar-se a si mesmo. O que significa negar a si mesmo? É passar por um renegado. Jesus pede para renunciar aos valores da sociedade, Deus, pátria, família, e colocar no lugar de Deus o Pai, no lugar da pátria o reino de Deus e no lugar da família a comunidade. Portanto, passar por um renegado da sociedade, essa é a condição para ser discípulo de Jesus. E ele fala: tome a sua cruz. Aqui o evangelista usa o verbo levantar a sua cruz. Por quê? Era o momento em que o condenado, a crucifixão, tinha que levantar o patíbulo do chão, ou seja, o eixo horizontal da cruz, carregá-lo nos ombros e depois ser conduzido pelo carrasco para fora da cidade, onde se encontrava o eixo vertical da cruz, aquele sempre fixado no chão, e ali ser crucificado com essa terrível tortura. Jesus não se refere à morte de cruz,
mas ao terrível momento do maior desprezo, da maior solidão, porque era dever dos parentes, dos amigos, insultar e espancar os condenados a esta terrível tortura. Então Jesus diz: se você quer me seguir, desista de toda forma de ambição e sucesso. Aceite perder completamente sua reputação, ficar completamente sozinho. É isso que ele quer dizer. Todos os dias, aceitando assim cotidianamente essa rejeição por parte da sociedade, especialmente por parte da instituição religiosa, que se vê ameaçada por essas pessoas que, graças ao seguimento de Jesus, chegam à condição divina. Em seguida ele fala: siga-me. Portanto, é a condição que Jesus coloca. Deve-se enfatizar que a cruz nos evangelhos nunca se refere às dores, doenças, sofrimentos que nós seres humanos encontramos na vida. Deus não envia cruzes, mas a cruz é tomada pelo homem como uma escolha livre para seguir Jesus. E para seguir Jesus é preciso ser totalmente livre. E quem se importa com sua reputação, quem se importa com seu nome, quem se importa com sua carreira, não é uma pessoa livre e não pode seguir a Jesus. Vejamos o versículo 24 agora de Lucas. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Assim Jesus conclui, afirmando que quem vive para si, destrói sua própria existência. Quem vive para os outros é aquele que a realiza plenamente. Após essa belíssima reflexão de Frei Alberto Maggi, faço eu as minhas considerações pessoais e começo com uma frase muito famosa de Bob Marley, que viveu de 1945 a 1981, que foi um cantor e compositor jamaicano muito famoso. Diz Bob Marley uma frase que eu acho que tem tudo a ver com o evangelho de hoje, deste domingo. Não viva para que sua presença seja notada, mas para que sua ausência seja sentida. Vou repetir. Não viva para que a sua presença seja notada, mas para que a sua ausência seja sentida. Por mais paradoxal que possa parecer, mas o que mais atrapalha a boa e eficaz evangelização, a humanização dos homens e das mulheres, como desejado por Jesus, a realização do projeto de seu Pai, o reino de Deus nessa terra, são os maus discípulos de Cristo que existem em todas as partes. Ao não saber quem é Jesus, seus seguidores não o seguem, apenas o acompanham, apenas fazem volume, apenas estão ao seu lado sem estar com ele de verdade. Isso aconteceu nos tempos da presença física do Cristo entre nós e segue acontecendo nos tempos de hoje. Todos aqueles que se dizem cristãos, mas que buscam mais a fama, a glória, a riqueza, o poder e a influência, não conhecem Jesus, nem convivem com ele em seu íntimo. São pessoas que buscam a si mesmas. É o fenômeno denominado narcisismo cristão. Ou seja, é a pessoa que não busca anunciar Jesus e viver como ele viveu, mas busca ela mesma aparecer e se enxergar em tudo aquilo que ela realiza na igreja e ao seu redor. No fundo, é ela que importa, não o Cristo. Jesus não teve receio de indicar claramente aqueles que seriam os responsáveis pela sua morte, os seus adversários. São eles, os chefes religiosos, os homens consagrados a Deus, os responsáveis pelo templo de Jerusalém. Assim também nós, nos dias atuais, não devemos recear em indicar de modo transparente quem mais atrapalha e dificulta a pregação e vivência coerentes do Evangelho de Cristo. Em primeiro lugar, aqueles que pregam, disseminam e vivem uma religião totalmente alienada da realidade concreta da vida da maioria das pessoas, seus sofrimentos, suas necessidades, suas angústias, suas aspirações e sonhos. Segundo, aqueles que são clericalistas, como denunciava frequentemente o Papa Francisco. Terceiro, esse clericalismo expressa-se muito bem nos seguintes apegos: às rubricas litúrgicas, ou seja, às minúcias litúrgicas, ao direito e às normas, à burocracia,
a ortodoxia cega, a pastoral da manutenção religiosa, a sacramentalização pura e simples, a bajulação dos ricos, influentes e poderosos que podem retribuir ao clero subserviente aquilo que deseja. E, finalmente, aqueles que se fazem presbíteros religiosos, religiosas, missionários, consagrados, não por vocação, mas buscando prioritariamente sua segurança e estabilidade social, financeira, emocional e afetiva. Enfim, ser servidos e não servir. Por isso tudo, muitos dos tais discípulos de Jesus Cristo seguem dando a resposta equivocada a esta questão fundamental, proposta por Jesus. E vós, quem dizeis que eu sou? E agora, concluindo a nossa reflexão do Santo Evangelho desse 12º domingo do Tempo Comum, eu te convido a orar essa oração que já está aparecendo aí na sua tela. Senhor, o que eu sou para ti? Por que tu queres ser amado por mim a ponto de te preocupares se eu não o fizer e me ameaçares severamente? Como se já não fosse um grande infortúnio não te amar? Dize-me, por favor, Senhor meu Deus misericordioso, o que tu és para mim? Dize à minha alma, eu sou a tua salvação. Dize-o para que eu ouça. Os ouvidos do meu coração, Senhor, estão diante de ti. Abre-os e diga à minha alma, eu sou a tua salvação. Perseguirei esta voz e assim te alcançarei. Não esconda teu rosto de mim. Amém. Esta oração foi extraída das Confissões de Santo Agostinho. Meus queridos irmãos e irmãs, muito obrigado por nos acompanhar. Façam tesouro deste Santo Evangelho magnífico deste domingo. Deus vos abençoe e até o próximo final de semana, se Deus quiser.